Um fato surpreendente sobre as luas de Júpiter. Esse gigante planetário possui quase 100 satélites naturais. A maioria são pequenos asteroides capturados e fragmentos rochosos que quase não chamam atenção, mas 4 deles são tão imensos que poderiam muito bem ser mundos independentes. São chamadas de luas galileanas, em homenagem a Galileu Galilei, que as avistou no início do século XVII usando um dos primeiros telescópios da história. Calisto é uma lua de gelo e rocha, densamente coberta de crateras e geologicamente morta há bilhões de anos. Ganimedes é a maior lua do Sistema Solar e também permanece, em grande parte, tranquila. Europa possui uma crosta de gelo sob a qual se esconde um oceano de água líquida, tornando-se um dos lugares mais promissores para a busca de vida. E então existe Io. Io pode abrigar até 400 vulcões ativos, lagos de lava do tamanho de pequenos países, montanhas que parecem ter irrompido diretamente do subsolo e uma paisagem colorida por compostos brilhantes de enxofre. É o corpo mais vulcanicamente ativo de todo o Sistema Solar, mais ativo do que a Terra, mais ativo do que qualquer outro lugar já descoberto. Então, o que provoca todo esse caos em uma lua que, por toda lógica, deveria estar completamente congelada? Neste vídeo, vamos desvendar tudo isso de forma simples, mas com precisão científica. Eis o que torna Io tão desconcertante logo de início. Io orbita Júpiter a uma distância de aproximadamente 350 mil quilômetros. É praticamente a mesma distância entre a Terra e a nossa Lua, mas há uma diferença fundamental. Io está localizado na parte externa do Sistema Solar, bem longe do Sol. À distância de Júpiter, a energia solar é tão escassa que a maioria das luas está completamente congelada, geologicamente morta e permanece inerte há bilhões de anos. Fora das zonas vulcânicas, a temperatura da superfície de Io cai para cerca de menos 130 graus Celsius. Isso é mais frio do que qualquer lugar na Terra. E ainda assim, bem ao lado dessas planícies congeladas, existem fluxos de lava ativos e vulcões em plena erupção. Fogo e gelo, literalmente lado a lado. Então, de onde vem todo esse calor? Não do Sol. Ele está longe demais para fornecer a Io qualquer quantidade significativa de energia térmica. A resposta está na gravidade. Mais precisamente, na gravidade de Júpiter e das outras luas galileanas que interagem entre si de uma forma que transforma Io em uma espécie de motor térmico. Antes de explicar o que exatamente acontece em Io, é essencial compreender o processo conhecido como aquecimento de maré. Você já conhece as marés na Terra. A gravidade da Lua puxa nossos oceanos, criando a maré alta e a maré baixa. E como a Terra gira, a diferença no nível da água no oceano aberto é, em média, de apenas cerca de meio metro. Em diferentes regiões costeiras, as variações podem ser muito mais intensas, dependendo da geografia. Mas no oceano aberto, esse efeito é relativamente pequeno. E aqui está o ponto crucial que a maioria das pessoas ignora. A gravidade é capaz de mover muito mais do que água. Uma gravidade suficientemente intensa pode deformar até mesmo rochas sólidas. E quando a rocha é esticada e comprimida repetidamente, ela gera calor. De forma semelhante a como um arame metálico esquenta quando é dobrado repetidamente para frente e para trás. A energia mecânica da deformação se converte em energia térmica. Isso é o aquecimento de maré. As forças gravitacionais causam deformação física, que por sua vez gera calor interno. Na maioria das luas, esse efeito é mínimo, mas Io é um caso à parte. Io ficou presa em uma armadilha gravitacional muito específica, que não existe em nenhum outro lugar do nosso Sistema Solar. De um lado, Júpiter, o planeta mais massivo do Sistema Solar, cuja gravidade é poderosa o suficiente para deformar fisicamente Io, já que, pela proximidade, a atração de Júpiter é simplesmente colossal. Do outro lado, 3 outras luas galileanas, Europa, Ganimedes e Calisto. Elas estão longe de ser tão massivas quanto Júpiter, mas cada uma também exerce sua própria influência gravitacional sobre Io, puxando-o em direções opostas. E é exatamente isso que acontece. As forças gravitacionais concorrentes impedem que Io entre em uma órbita perfeitamente circular. Em vez disso, ele percorre uma trajetória elíptica, às vezes se aproximando de Júpiter, às vezes se afastando. Ou seja, Io está constantemente sob influências gravitacionais de intensidades diferentes. Uma órbita completa ao redor de Júpiter leva aproximadamente 2 dias. A cada 2 dias, ele passa repetidamente pelos pontos de maior e menor influência gravitacional.
e isso se repete há bilhões de anos. Como resultado, Io é constantemente esticado. Quando se aproxima de Júpiter, depois parcialmente retorna à forma anterior. Quando se afasta, é esticado novamente e depois comprimido outra vez. Esse processo dura bilhões de anos. E toda essa deformação mecânica gera uma quantidade enorme de calor. E é aqui que os números se tornam verdadeiramente impressionantes. Quando Io se aproxima de Júpiter na menor distância possível, a superfície da Lua pode se deformar e se elevar cerca de 100 metros. Não estamos falando do movimento da água. É rocha sólida sendo fisicamente levantada pela gravidade e depois abaixada novamente. Para comparar, as marés oceânicas na Terra sobem aproximadamente meio metro. As marés rochosas em Io são cerca de 200 vezes maiores. Toda essa energia mecânica, a energia de uma lua inteira, sendo comprimida e relaxada a cada 2 dias, precisa ir para algum lugar. Ela se transforma em calor, calor suficiente. Para derreter rochas, calor suficiente. Para manter centenas de vulcões ativos simultaneamente. Io é essencialmente uma gigantesca bolinha de apertar, constantemente comprimida pela gravidade de Júpiter. Mas ao contrário de uma bolinha comum, Io não pode parar. As forças gravitacionais jamais se desligam. Se você imaginar um vulcão, provavelmente vai visualizar uma montanha íngreme, com lava e cinzas explodindo pelo topo. É assim que a maioria dos vulcões na Terra funciona, mas Io é completamente diferente. Na Terra, os vulcões geralmente se formam ao longo dos limites das placas tectônicas, nos lugares onde as placas colidem e forçam a rocha derretida a subir à superfície. É assim que surgem as clássicas montanhas vulcânicas em forma de cone. Em Io, não existe tectônica de placas. Não há placas continentais colidindo entre si. Seu vulcanismo funciona segundo princípios completamente diferentes. Primeiro, a lava irrompe por fissuras, falhas que se formam, quando o estiramento gravitacional constante racha a superfície. Segundo, essas erupções são extraordinariamente poderosas. O jato inicial pode lançar rocha derretida dezenas de quilômetros para o alto. Terceiro, acima da lava, plumas de gás sulfuroso podem se elevar centenas de quilômetros. Da órbita, elas aparecem como enormes nuvens em forma de guarda-chuva. E quarto, em vez de formar montanhas, as erupções frequentemente causam o colapso da superfície. A rocha derretida preenche as depressões que se formam como resultado, criando gigantescos lagos de lava. O maior lago de lava se chama Loki Patera. Seu diâmetro é de aproximadamente 200 quilômetros. No centro, há uma grande ilha de rocha solidificada, cercada por um lago ativo de material fundido, que os cientistas observam há décadas. Em cada fotografia de Io, é possível ver uma incrível variedade de cores: amarelo, vermelho, verde, branco e azul. A Lua parece quase artificialmente colorida, como se alguém tivesse pintado sua superfície à mão. Mas tudo isso é completamente natural. Todas essas cores surgem graças à química do enxofre. O enxofre está constantemente presente na atividade vulcânica de Io. Quando as erupções acontecem, o gás sulfuroso sobe para a atmosfera. Com o tempo, ele se deposita de volta e cobre a superfície com camadas de diferentes compostos de enxofre, formados em diferentes temperaturas. É daí que vem cada cor. O amarelo é enxofre cristalizado, essencialmente neve de enxofre, que se deposita nas regiões frias entre as zonas vulcânicas. O branco e o azul são dióxido de enxofre congelado, encontrado nas áreas sombreadas mais frias, onde a temperatura cai a valores extremamente baixos. O verde é monóxido de enxofre, formado quando os intensos cinturões de radiação de Júpiter interagem com o enxofre nas camadas superiores da atmosfera. É uma reação química desencadeada pela radiação. O vermelho marca as zonas ativas e quentes, regiões de atividade vulcânica recente, onde o enxofre ainda está aquecido e ainda não teve tempo de esfriar. Toda a Lua está coberta por esses compostos. Temperaturas diferentes, estados químicos diferentes, cores diferentes. É exatamente por isso que Io parece ter sido pintada. Mas aqui, Io se torna ainda mais estranha. Se seus vulcões destroem a superfície em vez de construí-la, de onde vêm as montanhas? A melhor resposta veio da sonda Juno, da NASA. A Juno chegou a Júpiter em 2016, numa missão de 5 anos para estudar a atmosfera do gigante gasoso. Após o término da missão principal, a sonda foi redirecionada para explorar as 4 luas galileanas.
Em dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, a Juno realizou 2 sobrevoos rasantes por Io, aproximando-se a cerca de 500 quilômetros de sua superfície. O que ela fotografou é uma das paisagens mais únicas de todo o sistema solar. A superfície de Io está repleta de altos picos isolados. Não são cadeias montanhosas como as da Terra, mas torres solitárias que se erguem abruptamente para o céu, de forma aparentemente caótica. Uma das mais impressionantes chama-se Mount Steeple. Sua altura varia entre 5 e 7 quilômetros. Em forma, ela lembra um campanário de igreja. Ou, se preferir essa comparação, o Olho de Sauron. A montanha mais alta de Io atinge cerca de 18 quilômetros. Isso é aproximadamente o dobro da altura do Everest, e ela está completamente sozinha. A teoria atual é surpreendentemente elegante. Quando uma erupção poderosa provoca o colapso de parte da superfície, formando uma depressão, toda a pressão direcionada para baixo precisa ir a algum lugar. Ela não simplesmente desaparece. A pressão começa a agir sobre a rocha ao redor. Em muitos casos, ela força a área vizinha da superfície a se elevar abruptamente. É mais ou menos como apertar uma extremidade de um tubo de pasta de dente. Algo é expelido pela outra ponta. Assim, depressões e montanhas podem surgir ao mesmo tempo. No lugar de cada colapso, um pico pode emergir nas proximidades. É por isso que as montanhas de Io são torres isoladas e não cadeias contínuas. Elas não se formam gradualmente por processos geológicos comuns. São empurradas para cima de forma abrupta pela compressão. Esse é um tipo de formação montanhosa que não conhecemos em nenhum outro lugar. E em Io ele acontece há bilhões de anos. A superfície da Lua sobe e desce continuamente, moldada pela influência implacável da gravidade de Júpiter. E aqui está uma realidade inquietante. As imagens da Juno podem ser as últimas fotografias detalhadas de Io que veremos por um longo tempo. Juno está gradualmente esgotando suas reservas de combustível e em algum momento sua missão chegará ao fim. As 2 grandes missões futuras ao sistema de Júpiter estão focadas em outros objetivos. O Jukice, Jupiter Icy Moons Explorer, sonda da Agência Espacial Europeia lançada em 2023, chegará a Júpiter entre 2030 e 2031 para explorar Ganimedes, Calisto e Europa, investigando suas superfícies geladas e os oceanos de água líquida que provavelmente existem sob elas. O Europa Clipper, lançado pela NASA em 2024, chegará ao sistema de Júpiter em 2030. Como o próprio nome sugere, essa missão é dedicada especificamente à Europa e à busca por condições capazes de sustentar vida. Nenhuma dessas missões tem Io como alvo principal. Por quê? Existem 2 razões. A primeira é o tempo. Só percebemos o quanto Io é fascinante depois dos sobrevoos de Juno, que aconteceram há apenas alguns anos. O planejamento de missões espaciais se dá com décadas de antecedência. Quando entendemos o que estávamos perdendo, a próxima geração de sondas já havia sido projetada e construída. A segunda razão são as prioridades. Io quase certamente não abriga vida. Não há água líquida. A superfície é extremamente hostil e a atividade vulcânica constante destrói continuamente a paisagem. Enquanto isso, Europa e Encélado podem ter oceanos subterrâneos, onde talvez exista atividade biológica real. Quando é preciso decidir onde investir bilhões de dólares, uma lua que pode abrigar alienígenas geralmente vence. Mas as prioridades mudam, a liderança muda, novas tecnologias surgem, e mais cedo ou mais tarde, alguém vai querer olhar mais de perto para o mundo vulcanicamente mais ativo de todo o sistema solar. Io nos lembra que o universo raramente faz o que esperamos dele. Uma lua que deveria estar completamente congelada, na verdade, arde em chamas. Uma superfície que aparentemente deveria formar montanhas, em vez disso, desmorona. E ainda assim cria montanhas por meio de um processo sem igual em qualquer outro lugar conhecido. Em algum lugar entre essas paisagens vulcânicas marcadas por erupções e picos impossíveis, ainda existem mistérios que não desvendamos. Questões sobre a formação de planetas, a transferência de energia e os limites do possível em condições extremas. As imagens já existem, os dados foram coletados, e eventualmente uma nova sonda será enviada até lá para descobrir ainda mais. Até lá, sempre nos restará o Monte Steeple. Io é apenas uma das luas extraordinárias que se escondem em nosso sistema solar. Europa pode ter um vasto oceano sob sua camada de gelo. Titã possui lagos de metano líquido. Encélado lança água diretamente para o espaço.
Explore os vídeos sobre outras luas e descubra quais mundos incríveis existem além da Terra.